é competidor de laço individual, apaixonado por cavalo, dono da Nutrivete, e hoje nosso entrevistado é o Gabriel Parisi. Gabriel, seja muito bem-vindo. O AmadorCast é o podcast que conta a história do amador e onde cada história é única. Vamos lá, Gabriel. Como o cavalo e o laço entraram na sua vida? Bom, Ana, primeiro, muito prazer estar conversando com você aqui. Obrigado por essa oportunidade de falar um pouquinho mais da minha história e poder compartilhar com todos vocês que estão aí assistindo um pouquinho da minha trajetória e da minha paixão pelo cavalo par de milha, né? Pelo cavalo em geral. Minha família, ela é uma família que veio de uma origem humilde, mas veio do cavalo, né? Meu avô trabalhava em fazenda, meu pai, ele tirou leite por muito tempo, sempre foi um apaixonado por cavalo, fundou a Nutrivete, né? Há 27 anos atrás. E eu sempre acompanhei desde pequenininho meu pai nas provas equestres, quando ele ia lá montar o stand da Nutrivete, né, nos eventos. E uma vez ele montou o stand numa prova de laço. Foi uma prova que tocou o meu coração. Então todo mundo me pergunta, Gabriel, você começou em que modalidade? No tambor, né, que é talvez o mais comum as crianças começarem? E não, comecei direto no laço. Comecei com 9 anos de idade, em Jaguariúna, aqui na cidade que eu tanto amo, que eu sempre morei. E comecei com o Ricardo Caparossi, o Fezinha, né, e com o Zenilton, que trabalhava com o Ricardo na época, passei um tempo com eles. Depois fui para o Fabinho Pereira, que tinha um centro de treinamento aqui. Nos altos e baixos do esporte, ele sempre foi me cativando e foi trazendo minha família cada vez mais perto. Meu pai, que já gostava, virou um apaixonado pela modalidade. Eu comecei a me dedicar cada dia mais, né? E é engraçado que eu falo assim para todo mundo. É um hobby, mas que eu me dedico muito. Então, esse foi meu início aos 9 anos de idade no laço individual. Nunca parei. O máximo que eu fiquei parado foram 20 dias. Olha que absurdo, fazem 20 anos, pouco mais de 20 anos que eu laço. Nunca passei mais que 20 dias sem pegar uma corda e montar no cavalo. Mas isso só mostra que o cavalo ele é viciante. Sim. E eu sou muito suspeito para falar, o laço individual é mais ainda. E Gabriel, então já que você trouxe que você iniciou muito novo, você lembra da sua primeira competição? Que é aquele momento que falou, é isso que eu quero para minha vida? Legal. Eu treinei ao longo de mais ou menos um ano, como eu era muito pequeno, né? O laço individual, ele demanda um pouquinho mais de esforço no sentido de laçar, descer, derrubar o bezerro, amarrar o bezerro, pear ele, né, no caso. E eu lembro que eu fiquei um ano treinando até aparecer a primeira oportunidade onde o treinador na época, o Fabinho Pereira, falou assim, pô, você tá pronto para ir para uma primeira prova. Na época tinha categoria mirim ainda, né? E aí fomos para essa prova em Guaratinguetá, lá no Vale do Paraíba. Não me recordo agora o nome do rancho, mas era uma prova da Copa Vale, um campeonato que existia na época. Sim. E aí eu lembro que eu não acertei nenhum bezerro. E eu tinha certeza que eu ia muito bem na prova. Eu falei, eu tô treinando faz um ano. Tô pronto. Olhei os meninos lá e falei, se eu acertar todos, eu vou ganhar. Eu não acertei nada. Mas faz parte do esporte, né? Sim. O esporte prega essas peças na gente, onde às vezes a gente acha que tá pronto e o esporte mostra pra gente que a gente precisa treinar mais, a gente precisa se dedicar mais e que tá tudo bem, faz parte do esporte. E aí essa foi a minha primeira prova e pouquinho tempo depois eu lembro que teve o rodeio de Jaguariúna. E na época ainda no rodeio de Jaguariúna tinha os Cowboys do Futuro. E eu lacei meu primeiro bezerro nos Cowboys do Futuro do rodeio de Jaguariúna. Só. Eu lacei ele pelo pé, deu um tempo de 50 segundos. Eu lembro que eu fiquei muito feliz, porque, poxa, lacei no rodeio de Jaguariúna, ganhei uma fivela do rodeio de Jaguariúna, foi minha primeira fivela. E eu lembro que meu pai mostrou esse vídeo por uns 2 anos seguidos para todo mundo que aparecia em casa. Você já estava acertando o bezerro de novo e seu pai mostrando aquele ainda. O vídeo do Cowboys do Futuro. Mas é muito bom, isso daí mostra o lado da família dentro do esporte, né? Mostra o quão fortalece o elo da família dentro da modalidade, dentro do esporte, dentro do cavalo. Né? Com certeza. E hoje, o que o laço representa para você? Olha, Ana, o laço hoje, ele é mais que um esporte, ele faz parte da nossa vida, né? Eu comecei a laçar muito cedo, meu pai se apaixonou pelo esporte, minha mãe acompanha, toda a minha família acompanha, minha esposa que está assistindo aqui de pertinho, ela começou a laçar o breakaway agora,
ela adora também o cavalo. Então, o laço hoje deixou de ser apenas um hobby, deixou de ser apenas um esporte e passou a fazer parte da nossa vida, do nosso estilo de vida. Então, hoje eu falo para todo mundo que eu não me vejo mais sem laçar. O nosso prazer é ir para uma prova, o nosso prazer é estar em família nos finais de semana perto dos cavalos, o nosso prazer, às vezes, é vir à noite dar um treino, fazer um churrasco com os amigos. Então, o laço ele se tornou um elo entre toda a nossa comunidade de amigos, família, pessoas próximas, emprego, profissão, né? Por meio da Nutrivete. Então, assim, o laço hoje é tudo pra gente. O cavalo, ele tem muito isso, né? De unir as pessoas, independente do esporte, né? Ele traz isso. Se você gosta do animal, se você gosta do cavalo, você gosta de estar ali, de estar junto com a sua família, com seus amigos. É muito gostoso mesmo. Exatamente. E trazer os jovens para o cavalo, né? Eu falo porque eu comecei com 9 anos, ainda uma criança, passei minha adolescência indo para provas, né? Então, eu falo para todo mundo hoje, com muita clareza na minha mente, que às vezes numa época de adolescência, que a gente começa a ir para uma festa ou outra, eu estava numa prova. Mas não é por isso que eu estava triste, eu estava feliz, de uma forma diferente. Estava criando vínculos diferentes, tendo aprendizados diferentes. Então, o cavalo, ele ensina muito a gente, né? Então, o que é o laço para mim? Vai além. É o que é o cavalo na minha vida, né? É o que é o cavalo na vida de um amador, de um profissional, de uma família, de um jovem que está descobrindo o mundo, né? O mundo, cada dia mais, ele está cheio de informações. E o cavalo está ali para aprender lições que talvez a internet não ensine. Exatamente. Num mundo hoje que acaba até sendo perigoso, né? Para esse jovem. Ele tem a informação muito fácil, mas uma informação às vezes errada, né? E aí o cavalo, ele traz isso que você trouxe, da família, de estar junto. E não é porque você está abrindo mão de algo que você não está ganhando do outro lado, né? Você está com a sua família, com seus amigos, com seus animais, está numa competição, então você não perde, você só ganha estando com o cavalo, né? Com certeza. O cavalo, ele ensina a gente amizade, companheirismo, respeito, que nenhum chat GPT ou inteligência artificial vai saber significar. Com certeza. E, Gabriel, conta pra gente como você, né, junto à Nutrivete aí, consegue conciliar treino, rancho e Nutrivete. Conta pra gente. Ana, é engraçado que todo mundo que me encontra ou talvez não me conheça tão a fundo, acha que eu sou veterinário. E não, eu fiz engenharia. Sou engenheiro de formação. Me formei há uns 8 anos atrás, 8 ou 9 anos atrás, mais ou menos, e segui carreira na Nutrivete, né? Me especializei em gestão de pessoas, fiz algumas pós-graduações, porque eu sei que o que sustenta o hobby nosso, de muitos outros proprietários, é uma empresa, é um trabalho, é algo fora do cavalo, muitas vezes, né? Então, eu entendo que a importância de se dedicar ao emprego é fundamental para que tudo isso aqui no cavalo aconteça. Então, eu falo para todo mundo, por mais que eu seja apaixonado pelo cavalo, minha prioridade sempre foi o trabalho, me dedico muito ao trabalho, porém, a gente tem que entender que a gente tem os nossos momentos de descanso e lazer. Então, às vezes, quando eu vou conversar com os meninos que treinam os cavalos aqui no rancho, né, eu falo, gente, vocês me desculpem, hoje eu vou chegar tarde, hoje eu vou chegar para treinar 8 horas da noite. E às vezes a gente tem que entender, né, que talvez não é o mundo ideal. Com certeza a gente queria 4 horas da tarde estar montado num cavalo em plena quarta-feira, por exemplo. Sim. Mas às vezes não é possível. Então, talvez não é os extremos, mas sim o equilíbrio entre o trabalho, o lazer, o hobby, saber se dedicar na hora certa, mas saber que às vezes a gente merece aquele momento de descanso e aquele momento de paz com os animais, e que é muito importante. Sim. Porque às vezes a energia que a gente recarrega num treino nos dá uma energia maravilhosa para trabalhar no dia seguinte. Então, eu sempre tento fazer o equilíbrio. A gente vai para as provas de finais de semana. Na segunda-feira a gente está ali de novo, às vezes um pouco cansado da viagem, mas pronto para trabalhar, pronto para dar o nosso melhor no serviço, porque a gente estava fazendo o que a gente gostava. Sim. Então, quando a gente faz o que a gente gosta, tudo fica mais leve, né? Até uma amiga se tornou amiga minha,
né? A Nathalie Minelli foi uma entrevistada, ela trouxe que ela prefere pagar os cavalos dela do que pagar a terapia, né? Então, se a gente for pôr numa balança, realmente sair de um trabalho, de uma semana cansativa, estressante, e estar com eles, não necessariamente, vou montar ou vou para uma competição, mas estar com eles, ter essa troca com eles, já é uma energia diferente, recarrega realmente pra gente, né? Exatamente, Ana, olha que engraçado que às vezes eu chego para os meninos aqui à noite treinar, às vezes foi um dia exaustivo, várias reuniões, às vezes teve algum problema para resolver, alguma situação mais difícil, eu chego aqui à noite para treinar e às vezes você fala assim, poxa, às vezes sua cabeça não está pronta para dar aquele foco, aquele treinamento de alta performance, mas sua cabeça está pronta para se conectar com o cavalo e se desligar do mundo. Então, às vezes, o treino não é nem pensando no esporte, mas sim para descarregar talvez aquela energia ruim, para renovar a bateria, para outro dia você tá 100% no trabalho. Então, o cavalo, ele transcende qualquer esporte ou qualquer hobby, né? Com certeza. E, Gabriel, conta pra gente como nasceu aqui o rancho, o PRZ, e o que ele representa para você hoje. O rancho PRZ, eu brinco que ele nasceu muito antes do próprio nome, né? Quando a gente entrou no cavalo, e eu acredito que foi o caminho de muitas pessoas que se envolveram no cavalo em algum momento da vida, foi que eu quis começar a laçar e compramos um cavalo para eu treinar, um cavalo mais velho. E aí, na época, eu lembro que eu era pequeno, meu pai falava assim, poxa, um cavalo já tá bom, é caro manter um cavalo, né? Realmente, né? Hoje não é barato manter um cavalo. E aí, mas existia sempre aquele que falava, quem tem um não tem nenhum, quem tem dois tem um. Compra o segundo cavalo, que um pode deixar na mão, pode um dia mancar, algo do gênero. Compramos o segundo cavalo, e aí a gente sempre teve num centro de treinamento, né? Num centro de treinamento aqui perto, compramos o segundo cavalo, e aí eu lembro que ele falava na época, não, 2 cavalos é o limite, é muito, né, já tá ótimo. Mas aí comprou o terceiro, não, 3 tá ótimo já, agora já passou do ponto, já 3. Aí veio o quarto, veio o quinto, veio o sexto, veio o sétimo. Chegou no momento, lá em 2021, que a gente tomou a decisão de, né, já estava com um volume de cavalos alto, a gente queria expandir o projeto, começar a fazer uma criação de potros mais intensa, e aí a gente montou o Rancho PRZ. É um rancho nosso aqui de Jaguariúna, onde a gente cria os cavalos quarto de milha, focados em laço individual, tem os nossos cavalos atleta, tem os treinadores que treinam aqui os animais, domam, a gente faz desde a base, o treinamento, corre as provas, na associação, na ABQM. Então, oficialmente, em 2021, o projeto Rancho PRZ começou com 18 animais, hoje já são 42, tem os potros dessa geração para nascer, já tem os projetos do ano que vem para fazer, mas ele nasceu lá em 2006, mais ou menos, 2005 para 2006, com o primeiro cavalo nosso. No coração já estava tudo planejado ali. Tudo planejado, o destino já está traçado, a gente só vai vivendo dentro dele, né? Com certeza. E, Gabriel, teve alguma história curiosa, algum momento marcante para você aqui dentro? Ao longo desses, né, pouco mais de 20 anos no meio do cavalo, aconteceram muitas histórias, né? Talvez o cavalo proporciona para a gente emoções muito intensas, mas eu vou destacar uma história que agora, quando você perguntou, lembrando, já me arrepiei inteiro. Talvez todo amador tenha seu sonho, né? Todo profissional tenha seu sonho, todo proprietário de cavalo tenha seu sonho. E o meu sonho, vendo todo o sonho do meu pai, vendo a trajetória do meu avô cuidando de fazendas, né? Ele cuidava de manga larga, meu pai, um apaixonado por cavalo, a paixão da vida dele é a criação, esses potros correndo. E o ano passado, depois de 20 anos, eu ganhei meu primeiro potro futuro. Eu nunca tinha ganho potro futuro, a gente já tinha apresentado vários potros já, e nunca tinha dado certo, bateu na trave, etc. E o ano passado foi um momento extremamente especial, num momento de fechamento do ano, na última competição do ano, na final da associação, do potro do futuro da associação. A gente foi muito feliz em ser coroado com essa vitória no Potro Futuro, meu primeiro Potro Futuro, uma égua muito especial para nós. Hoje, agora, além de atleta, uma matriz. Então, eu gosto de ressaltar esse momento porque é a coroação de um sonho
de um projeto de muitos anos, de um amor que vem de família, que transcende geração e que aconteceu, e assim, foi maravilhoso. Eu tenho uma foto muito bacana, que é eu e meu pai nos abraçando ali dentro da pista, o fotógrafo pegou aquele momento, para mim é uma foto muito especial, e depois toda a nossa família, minha mãe e minha esposa, juntos ali, tirando a foto com a égua que foi campeã. Então assim, isso não tem preço, não existe dinheiro no planeta Terra que pague um momento como esse. Então, me emociona muito e sou muito grato pelo que o cavalo me ofereceu naquele dia. Primeiramente, parabéns. Eu acho que é um título que qualquer, né, como você disse, qualquer pessoa que está no meio do quarto de milha sonha. É um título extremamente importante para a carreira tanto de um amador quanto de um profissional e de um animal, né? São títulos extremamente importantes. E você trazer, né, que você teve toda essa emoção, teve toda essa jornada com a sua família ali, e todos estarem emocionados ali, né, na premiação, no pódio, com certeza. A égua estava também com esse sentimento ali de gratidão por vocês. Eu acho que foi o que a gente trouxe anteriormente, né? Não tem o que pague, tá a família junto ali, os animais. É uma sensação fantástica, né? Maravilhosa. E parabéns de novo, a criação, a gente está aqui, está fantástica. Os potros não tem nenhum ano e são cavalos assim com uma estrutura que não é nem discutível, né? Então, parabéns, vocês estão assim no caminho, não vou falar nem certo, né? É no caminho perfeito, é isso mesmo, vocês estão realmente muito bem. Obrigado. E, Gabriel, conta pra gente o que muda, né, no treino para você quando você está perto de uma competição. Legal. O laço individual, ele, por mais que às vezes a modalidade seja a mesma, né? Diferentes tipos de pista, diferentes tipos de gado, né? A gente tem raças de gado diferentes que mudam muito o estilo de laçar, o padrão do cavalo de se comportar, né? Então, eu gosto muito de olhar para a prova que eu vou correr, como é o gado, como é o tamanho da barreira, o tamanho da pista, e me preparar para aquela competição, treinos mais específicos. Se eu sei que é um gado que vai correr que é mais ligeiro, mais rápido naquela prova, vou dar preferência por treinar num gado mais rápido, focar mais em treinar no animal que eu vou levar para aquela competição em específico, né? Quando é a ABQM, que é um desafio diferente, são vários cavalos, né? Até 6 inscrições por categoria, né? Eu levo mais cavalos para a ABQM. Tenho treinos um pouco diferentes, treino em todos os cavalos no mesmo dia, revezando um cavalo, monto em um, dou uma laçada, monto em outro, outra laçada, para tentar repetir o máximo possível da realidade que vai acontecer naquele momento. Então é uma forma de talvez transformar aquele momento da prova, da adrenalina da prova, tentar trazer para o treino, né? Então, hoje em dia, não consigo treinar todos os dias, talvez eu sonhe de todo mundo treinar todo dia, mas a rotina não dá. Então, nos treinos que eu dou aqui 2 ou 3 vezes por semana, eu tento dar o meu melhor e concentrar o máximo possível no próximo desafio. O próximo desafio é sempre a próxima prova. Próxima prova, eu olho, entendo meu resultado, gosto de gravar, filmar como foi os treinos, filmar como foi a competição. Se deu tudo certo, vamos comemorar, vamos olhar como a gente pode ser melhor, porque sempre dá para melhorar. Se não deu certo, respeito ao processo, vamos continuar treinando. A gente está aqui para se divertir. E se respeitar, né? Eu acho que a gente, como amador, a gente se cobra muito. Eu acho que isso, praticamente toda entrevista a gente está trazendo isso, né? Os competidores estão trazendo isso. Nós, amadores, nós nos cobramos como profissionais. A gente espera, lógico, sempre dar o melhor, mas por muitas vezes a gente não aceita quando não acontece o melhor, né? Até um ponto que eu vou trazer agora é que nós sabemos que nem sempre numa competição vai dar tudo certo. Às vezes, para vocês, né, um gado vai estar no momento diferente dele, ou ele vai correr muito, ou ele vai correr pouco, ou ele vai, às vezes, entrar na frente do seu cavalo, enfim, N possibilidades, né? Às vezes seu cavalo não está no melhor dia, às vezes você não está no melhor dia, e existem esses momentos, né? E eu queria saber de você, Gabriel, se você teve um momento de dificuldade, se você já passou algum momento de dificuldade. O esporte, ele prega peças na gente, né? Aquele dia que às vezes a gente está muito bem treinado, a gente treinou a semana inteira, foram treinos maravilhosos, às vezes na prova a gente não vai bem. E às vezes
a gente talvez não teve bons treinos, vai um pouco descrente para a prova, para a competição, fala assim, poxa, não treinei bem, não estou muito bem, e é aquele dia que a gente vai melhor do que nunca. Porque o esporte é desse tipo, né? O esporte, ele prega essas peças na gente, e para mim o resumo de tudo isso é que a gente está aqui para se divertir. A gente tem que olhar para a essência do que por que a gente começou no esporte. Nós, como amadores, acredito muito que a gente não entrou no esporte pensando, estou entrando para ganhar dinheiro, estou entrando para mudar a minha vida, estou entrando porque eu gosto desse esporte, eu quero me divertir, isso é minha paixão. E às vezes, quando a gente se pressiona pelo resultado, e é super normal, a gente se pressiona muito pelo resultado, a gente quer ganhar, a gente esquece do porquê a gente está lá. Às vezes a gente se põe pressão para ir muito bem, a gente se cobra quando a gente vai mal, a gente fica triste, a gente chora, a gente fala, poxa, eu sou muito ruim, mas, poxa, por que a gente está aqui? Para se divertir, então vamos se divertir. Vou me divertir laçando, vou me divertir aquecendo o cavalo, vou me divertir indo para a prova, vou me divertir depois da prova fazendo um churrasco no trailer do amigo. A gente está aqui para ser feliz, para se divertir, e eu acho que é o melhor resumo que eu tenho, pelo menos da minha trajetória, às vezes, olhar para um momento difícil, para uma prova ruim, para um treino ruim, e falar, poxa, mas por que eu estou aqui? Então, na hora que a gente olha para o cavalo ele deixa de ser uma ferramenta, ele é um amigo nosso. O cavalo faz parte da nossa vida. Eu brinco para todo mundo, a gente cuida melhor do cavalo do que da gente mesmo. Então, assim, por que eu tô aqui? Por que ele tá aqui? O que me faz feliz? Me faz feliz é o cavalo, é estar junto, estar com os amigos, estar com a família. Então, na hora que a gente compreende esse processo, um resultado ruim, ele vira mais um resultado ruim, vamos para a próxima e vão ter muitas oportunidades para a gente melhorar. Com certeza. E o resultado ruim nada mais é do que o resultado de um atleta, né? Como a gente disse, em esportes individuais ali, que seria só você, às vezes você não consegue performar da forma esperada, né? Imagina um esporte que você tem N variações ali, né? N fatores. Você tem o seu animal, você tem o bezerro, você tem, enfim, tudo. Né? Até uma pista diferente, às vezes, interfere nisso. Exatamente. E já teve alguma fase difícil ou ruim que você tenha passado, que você pensou, poxa, talvez eu vá desistir nesse momento? Acredito que muitas tenham passado por esse processo já e faz parte do processo do cavalo, que é o criar um conjunto, né? O que o amador precisa? O amador precisa de um cavalo que ajude ele. Eu preciso de um cavalo que me ajude na pista, um cavalo maduro, um cavalo que me complete, né? Para formar um bom conjunto. Talvez a época mais difícil que eu passei até hoje no esporte foi ali em 2019. Eu tenho uma égua, né? Ela está com a gente aqui até hoje, está aposentada. Se chama Miss Winnie Dog Pine. Foi a égua que eu ganhei tudo na minha vida. Foi a égua mais especial da minha vida. Uma égua preta, maravilhosa. Mãe da maioria dos potros hoje que a gente cria. E que era a égua que estava comigo em tudo. Corria todas as provas nela. É a BQM, é prova em São Paulo, no Paraná, no Rio, todos os lugares. Uma égua que eu corri o Potro Futuro e logo depois do Potro Futuro não saí mais da cela dela. Uma égua maravilhosa. E já estava... 2019, ela correu para o Futuro. Em 2003 já estava 6 anos na cela dela, um ótimo conjunto. Sim. E ela se lesionou. Quando um ótimo cavalo se lesiona, a gente sente muito. Mas quando é o cavalo mais especial da nossa vida, aí é um baque muito grande. É aquele momento que você fala assim, poxa, estou pronto para laçar, mas esse cavalo não me entrega o que ela me entregava. E agora, né? E agora, o que eu vou fazer? Poxa, eu vou dar uma pausa, vamos esperar essa égua voltar, vou fazer outra coisa, vou jogar tênis no final de semana. E assim, foi uma época muito difícil, porque às vezes quando a gente está com o nosso amigo ali no departamento médico, né? Porque não é só o cavalo, é o nosso companheiro, que já me acompanhava em provas há muitos anos. Quando a gente olha para a situação, a gente quer fazer algo e às vezes a gente tem que só respeitar o processo de recuperação, mas a gente não vê a hora dele voltar para a pista, né? E ela ficou 2 anos e pouquinho lesionada, né? Foi uma lesão que demorou um diagnóstico. Quando arrumou um diagnóstico, a gente teve que respeitar muito o processo. E ela voltou em 2022 ela voltou, na verdade. Foi um pouco mais de 2 anos. Em 2022 ela voltou. E ela voltou no Nacional da BQM. Foi um dos momentos também
muito especiais para minha vida, porque era uma égua especial, numa prova especial, e eu ganhei o nacional no cronômetro nela. Foi maravilhoso. Então, pegou todo aquele turbilhão de emoções de ver ela parada, ver os resultados às vezes não vindo, porque aquele conjunto era um conjunto de ouro. E aí, ser coroado com um campeonato nacional nela, né? Foi maravilhoso. Mas faz parte do esporte, né? E a gente tem que entender que se o Messi erra um pênalti, o Lewis Hamilton consegue bater o carro num grande prêmio de Fórmula 1, a gente tem total direito de errar também, a gente tem total de direito de, às vezes, não estar casado num cavalo. Com certeza. E vai dar tudo certo. Com certeza. É bem isso, né? E, de novo, que volta dessa égua, né? Fora tudo que ela já te entregou em pista, a gente vê ela como uma atriz hoje e te presentear ali com uma volta dessa, campeão. É fantástica. E, Gabriel, qual a maior lição que você pode trazer para a gente, para quem está passando por esse tipo de dificuldade? A gente sempre busca o melhor cavalo, né? E esse final de semana a gente estava conversando com a minha esposa, estava conversando com os treinadores aqui do rancho, e eu pensei muito, é engraçado até você me perguntar isso, porque é muito pertinente a gente falar disso, porque às vezes a nossa busca incessante é pelo melhor cavalo, mas a gente tem que entender que talvez é o melhor conjunto. E o melhor conjunto, às vezes, não é o Messi e o Neymar ali no ataque, às vezes é o conjunto que mais caseou, o conjunto que mais teve sinergia. Um dos cavalos que eu mais ganhei pós a Miss se machucar, né? Foi um cavalo que ele era um cavalo de treino, um cavalo que perante o mercado era um cavalo barato, o cavalo que não brilhava os olhos dos outros, mas era um cavalo que eu peguei para treinar e ela se lesionou e os treinos começaram a virar competições nele. Passamos muita dificuldade, né, no sentido de às vezes não dava certo uma prova, às vezes eu não entendia o movimento dele, etc. Mas foi caseando até que em 2021, mais ou menos, acho que 2021, eu ganhei o ABQN Awards de melhor amador nele, e ele ganhou como melhor pro castrado. Ganhei tudo naquele cavalo, naquele ano, ganhei Congresso Nacional, Copa dos Campeões, ganhei várias provas ao longo do ano. Cavalo com 19 anos de idade, algo talvez surreal, com um cavalo ganhar como melhor pro castrado do ano, frente a vários ótimos cavalos, mas o grande ponto é o conjunto. Então, às vezes, as pessoas estão passando por uma dificuldade, poxa, eu não estou indo bem naquele cavalo, às vezes não está dando certo, ou, poxa, eu não acho um bom cavalo para comprar, ou às vezes, nossa, o ótimo cavalo, que eu acho que é ótimo cavalo, é muito caro, eu não posso investir esse dinheiro agora, mas às vezes não está no melhor cavalo, ou no cavalo mais caro, ou naquele cavalo mais estrela, e está assim naquele conjunto que toca o nosso coração, naquele conjunto que a gente se dedica, naquele conjunto que a gente está todos os dias montando, e que a gente entende a dificuldade do cavalo e o cavalo entende a nossa. É um casamento. E é muito legal você trazer isso, né, o ponto desse seu animal. Um animal, como você disse, hoje talvez não tão valorizado por conta da idade, né, e um cavalo que mostrou que, assim, não tem idade, né, tem coração. A grande verdade é essa. Né, lógico, a gente não vai pegar um animal já de uma idade muito avançada, até pelo desgaste do animal, mas um animal que hoje, né, como você trouxe, às vezes não é valorizado por conta da idade, não existe isso, né, o cavalo tem que estar com o coração ali, você tem que estar com o conjunto, realmente é muito isso que você trouxe, né, vocês estarem conectados ali para entregar o melhor de vocês, né, não só do Gabriel ou não só do seu animal, mas dos dois, do conjunto. E é um casamento, por mais que nós como amadores, a gente tem que ouvir os profissionais, sim, a gente também tem que se ouvir. A gente tem que sentir que aquilo. O cavalo que é bom para você, às vezes não é bom para mim. Sim. O cavalo que é bom para mim, às vezes não é bom para você. Então é um conjunto de ouvir a opinião de pessoas que vivem disso, profissionais de confiança, e também ouvir o interior nosso, ouvir nossa mente. O seu eu, né? Exatamente. É conhecer as nossas preferências, os nossos gostos para tomar uma atitude certa. E, Gabriel, até a próxima pergunta era o que você acha que diferencia quem vence de quem desiste? Você acha que esse eu interior faz diferença? Total.
é um conjunto de decisões que a gente toma na nossa vida que leva a gente para o pódio ou leva a gente para a desistência, para o não sucesso. Porque se eu vou mal numa prova hoje e falo assim, eu fui mal nessa prova hoje, quer saber? Nem queria isso mesmo, vou fazer outra coisa, a gente já desistiu sem nem tentar. Se eu vou mal numa prova, mas na semana seguinte eu estou treinando, estou predestinado a conseguir o pódio na próxima prova, com certeza eu dei o primeiro passo, que é o mais difícil, que é querer. Eu querer é o primeiro passo, é o ter vontade. E, de novo, a gente tem que gostar do que a gente faz. Seja no trabalho, seja no esporte, seja no relacionamento, a gente tem que gostar de onde a gente está. Com certeza. Então, na minha concepção, a primeira coisa é querer. Eu quero fazer acontecer. E é fazer, querer e gostar do que está fazendo. É ser apaixonado pelo que a gente faz, né? Então, acho que isso daí é o principal. E no final de tudo, a gente tem que estar se divertindo. E não é só o querer da boca para fora, né? É o realmente querer de corpo e alma ali, né? Se entregar, se dedicar. Poxa, não deu certo. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? O que eu posso mudar? Lógico, por diversas vezes, infinitas vezes, a gente escuta as pessoas falando: a culpa é do cavalo. O cavalo é errado. Mas o que eu posso melhorar para ajudar o meu cavalo? Ou se realmente a culpa foi do animal, o animal não é para aquele esporte, realmente pensar em um outro animal, né? Mas também ter a consciência que não depende só deles, não só por 100% deles, né? Eles precisam da gente também. No começo da nosso bate-papo aqui, eu comentei que o laço é um esporte, um hobby que eu me dedico muito. E o dedicar muito também passa por esse lado. Às vezes, é uma terça-feira que eu ia treinar. Poxa, estou muito cansado, hoje eu não queria treinar. E aí você pensa, qual é o meu objetivo? Então, é o dedicar muito. Sim. Às vezes você está cansado, mas às vezes a vontade, o desejo de ganhar, o desejo de melhor, ele é maior do que o cansaço que a gente tem do nosso dia a dia, da nossa rotina, etc. E isso faz a diferença de você ganhar ou não ganhar. Com certeza. E, Gabriel, todo mundo vê muito o competidor de fora da pista, né? O Gabriel ganha infinitos títulos, ganhou títulos extremamente importantes, mas ninguém vê o Gabriel pessoa, cabeça, todo esse trabalho que existe por trás sempre de um atleta, né? E eu queria agora fazer umas perguntas para você relacionadas a isso. A primeira é para o Gabriel: o que é mais importante, o cavalo, a cabeça ou o condicionamento físico? Olha, essa pergunta é uma pergunta difícil e talvez eu seja muito clichê, mas é o equilíbrio desses três fatores que você colocou. O cavalo é peça fundamental em todo o esporte equestre, e no laço individual ainda mais. Veja que o laço individual é uma das únicas modalidades onde o cavalo tem que trabalhar sem ninguém em cima dele. No momento que a gente desce dele para amarrar o bezerro, ele está ali sozinho, ajudando a gente em todo aquele processo, né? Então o cavalo é peça fundamental. A nossa mente, ela tem que estar focada, né? São vários movimentos, vários passos, vários fatores, muitas variáveis ali. É cavalo, é velocidade de bezerro, é bezerro se movimentando, é vento, é corda, é descer, é derrubar, é amarrar, é bezerro, às vezes tentando fazer força e desvencilhar, etc. Então a nossa mente tem que estar muito concentrada para que em 8, 9, 10 segundos a gente consiga completar todas essas tarefas. E, por último, o condicionamento físico. Independente do esporte, eu acredito muito na linha que esporte é saúde, esporte é condicionamento, e a gente tem que estar preparado, porque por mais que a gente não viva do esporte, a gente quer longevidade. Sim. A gente é apaixonado por isso. Eu quero poder laçar por quantos anos eu tiver vontade de laçar. E para isso acontecer, a gente precisa estar muito bem condicionado, a gente precisa ter alimentação. A alimentação, a academia não é só para o atleta de alto rendimento, para o atleta olímpico, para o jogador de futebol, etc.
é para todo mundo que queira praticar uma modalidade, algum esporte e competir nessa modalidade. Sim. Então a gente tem que ter esse olhar muito atencioso, e eu gosto de falar para todo mundo que, por mais que eu seja apaixonado por isso, meu ganha-pão está lá fora. O esporte não pode me tirar do meu ganha-pão, não pode me machucar. Para isso acontecer e para eu continuar me dedicando no esporte, indo bem e também tendo saúde para trabalhar lá na ponta, eu tenho que me cuidar. Então é um processo onde essas 3 variáveis que você colocou, mente, cavalo e saúde, elas têm que trabalhar juntas. Me pontue qual é a principal. Acho que é muito difícil, não dá. Todas elas são extremamente importantes para a gente estar feliz, para a gente ter resultado e para o esporte fluir, né? Para as coisas ser prazerosas, né? Sim. E, Gabriel, você tem algum ritual que você faça antes de ir para a competição? Você tem algo desse tipo? Ficar nervoso. Não, mentira. Com certeza é o contrário disso. O nervosismo, ele tá presente Sim. no coração de todo mundo, e por mais que você tenha anos de experiência, a adrenalina do esporte está ali, e isso é saudável. Com certeza. Mas ela não pode passar do ponto de tirar o foco. Então, eu sempre fui muito ansioso, muito tenso, né? Talvez isso me prejudicou muitos anos nas provas, muitas vezes, muitas oportunidades, mas hoje eu gosto de pensar muito o que eu vou fazer, me concentrar em cada movimento antes da passada acontecer. É tentar mentalizar tudo que eu vou fazer lá no momento. O laço, ele prega algumas peças, o bezerro pode sair muito rápido, pode sair muito lento, ele pode ir para a esquerda, pode ir para a direita. Eu gosto de pensar, antes disso acontecer, se isso acontecer, o que eu vou fazer? Qual vai ser sua reação ali? Esse é o meu ritual. Eu gosto de tentar ficar um pouco mais quieto, talvez eu não consiga porque eu sou bem falante, mas eu gosto de tentar ficar quietinho no meu canto uns minutos antes, pensar cada passo que o bezerro pode acontecer, pensar no meu cavalo, as reações do meu cavalo, pensar nos movimentos que eu vou fazer, para na hora que eu chegar lá na hora da prova, na hora que eu for correr, na hora que eu for laçar, talvez eu já esteja preparado. É aquele famoso déjà vu, eu já vi isso acontecer, eu estava me preparando para isso. Então, esse é o meu ritual. E hoje um ponto muito importante que eu acho que acho que é fundamental, eu tento não me cobrar tanto. Aquela cobrança excessiva de eu tenho que ir bem, eu não posso errar, talvez é a porta de entrada para o erro. Então, por fracasso, com certeza. Exatamente. Então, não se cobrar muito faz parte desse ritual também. E teve algum momento ali que você trouxe, que você já fica pensando ali o que pode acontecer, mas teve algum momento que você teve que improvisar e que no final deu certo? Olha, várias vezes, mas essa pergunta é muito bacana porque eu vou puxar um momento bem especial que aconteceu até esse ano, viu? Não foi um improviso, mas eu acho que muita gente já falou, né? Inclusive vocês estão aí assistindo, vocês já devem ter se reparado que organizador de prova não vai bem na prova. E a gente lançou nessa prova esse ano, a primeira Power Hopper PRZ aqui em Jaguariúna. Tentamos organizar uma prova com todo o nosso carinho e dedicação, uma prova que deu muitos competidores, deu mais de R$250 mil em prêmios, uma prova maravilhosa, mas que dá muito trabalho. A gente se preocupa desde os nossos os competidores que estão vindo na nossa prova estão bem instalados, energia funcionando, locução, gado, organização, manejo, são vários fatores que fazem com que nossa mente esteja focada em que dê tudo certo na prova. Sim. Qual foi a última coisa que eu estava lembrando? Que eu tinha que laçar, competição. que eu ia competir. E aí alguns me falaram, poxa, fica tranquilo, ir mal na prova que você está organizando é super normal, nenhum organizador vai bem. E eu tava muito crente que, poxa, tá tudo bem, se eu for mal, o importante é entregar um bom resultado, uma prova que todo mundo gosta, uma prova que entra no calendário, tradição, todo mundo venha, fique contente. Mas eu talvez me concentrei tanto numa boa prova e não me cobrei nem um pouco de bem. Eu não ganhei a prova? Ganhei a prova na minha categoria. Não estava esperando, fui muito feliz. Essa fivela que eu estou usando aqui é a fivela da nossa prova, da prova Ai, que legal! Então,
volta de novo, né? Uma situação difícil. Não estava nem lembrando de, nossa, vou laçar, o que eu vou fazer? Não estava lembrando, mas consequentemente não me cobrei. Estava me divertindo, estava feliz, estava feliz leve. com a prova dando tudo certo. E aí deu tudo certo, deu muito certo. A prova foi bem e eu ganhei. Muito legal. São experiências de vida que mostram que no esporte tudo pode acontecer. E que são realmente coisas que a gente não espera, né? Você trouxe isso inicialmente, que o esporte ele traz ali momentos que a gente não espera que aconteçam, enfim, e trouxe um momento feliz para você, né? Exatamente. E Gabriel, qual assim o maior erro que você acha de quem está começando hoje no esporte? Olha, o início num esporte, principalmente no esporte equestre, ele pode trazer vários desafios. Mas o maior desafio de todos é que a gente está falando que é uma cowgirl, um cowboy, montando num cavalo. E o cavalo ele tem que estar ali para ser nosso parceiro e ajudar. Vejo que muitos começam em cavalos novos e inexperientes. E é uma soma, talvez, de inexperiência ali que talvez possa não ser tão positiva no início de uma jornada de uma pessoa que está começando no esporte equestre. Então, se eu puder falar para todos, por experiência própria, por vivência que eu tive no meu início, tentar começar num cavalo que a gente gosta de chamar, que é o cavalo professor, aquele cavalo que ajuda a gente a ficar à vontade de errar, a ficar à vontade de se experimentar no esporte, de poder errar e consertar, sem que a gente atrapalhe o cavalo, sem que o cavalo ele sinta isso. É um cavalo que deixa a gente à vontade para a gente viver o esporte e aprender o esporte. Então, minha maior dica para quem está começando agora eu passei por isso quando eu era mais novo, quando eu comecei no laço individual, sempre tenha um cavalo experiente, um cavalo professor, um cavalo manso, um cavalo que dê confiança. A confiança é a base de tudo para a gente se desenvolver num esporte equestre. Seja o laço individual, seja os 3 tambores, seja o resort, o laço em dupla, qualquer outra modalidade, modalidades fora do quarto de milha, o cavalo experiente ele é a base para o sucesso do início no esporte equestre. Com certeza. E como você enxerga o laço hoje no Brasil? Sou suspeito para falar, viu? Você está perguntando uma pessoa que adora o laço, de uma família que é apaixonada pelo laço também, mas o laço está vivendo um momento maravilhoso no Brasil. Eu acredito que se a gente olhar para os últimos anos, o laço ele está tendo ótimas provas, as provas estão crescendo, provas com boas premiações, uma modalidade cada vez mais unida. Hoje as boas provas se reúnem pessoas do Brasil inteiro, todos os laçadores, uma associação com muita força hoje, uma associação com uma final maravilhosa, um potro do futuro muito bacana da associação, esse ano recorde de potros no potro futuro da BQM, muito provavelmente recorde de potros no potro futuro da NLI, que é a Associação Nacional de Laço Individual. Estamos tendo prova no Brasil inteiro, provas todo final de semana. Isso para o esporte é maravilhoso. A gente está tendo um holofote muito positivo, porque um esporte equestre que é unido, onde os competidores entendem o propósito, os competidores se unem, usam um handicap nacional, é um esporte que tende a crescer cada dia mais. É um esporte que, por mais que seja complexo, laçar precisa de gado, precisa de corda, precisa de peia, etc. A gente está vendo novas pessoas conhecendo o esporte, se apaixonando, começando no esporte. Profissionais ganhando um bom dinheiro em prova, isso é muito importante. O nosso profissional ser valorizado, o profissional do laço individual ser valorizado, ter bons cavalos e boas genéticas, novos criadores começando e dando um holofote muito positivo para a modalidade. Isso daí é um passo muito importante para a modalidade, para a profissionalização do esporte e, consequentemente, para os competidores. Com certeza. E você acredita que as redes sociais elas estão ajudando a dar essa visibilidade ou elas acabam atrapalhando? Legal, eu acho que a rede social ela é uma faca de 2 gumes, né? Então a gente pode olhar uma rede social muito nociva, se mal usada, ou uma rede social muito positiva. Mas felizmente hoje no laço individual existem boas pessoas à frente de alguns projetos
de prova, de associação, etc., que hoje conseguem usar a rede social de uma forma muito positiva. Estou vendo o laço individual com uma abertura cada vez maior em núcleos importantes do cavalo, ganhando cada vez mais voz dentro de associações, dentro de modalidade, dentro de grandes criatórios. Isso muito graças também à rede social, à boa imagem que a gente está conseguindo passar. O nosso foco principal é o bem-estar animal. O bem-estar animal ele passa do bezerro, ele passa do cavalo, ele é o conjunto de tudo que a gente faz aqui dentro. É um bezerro bem tratado, é um bezerro com regras, é um bezerro que vai correr num limite de vezes, é um bezerro saudável dentro de pista, é um cavalo saudável correndo, é um cavalo sem lesão, são cavalos bem tratados. O bem-estar animal hoje é palavra fundamental dentro do laço individual. Hoje a gente vê todos os competidores focados no bem-estar animal. Eu acho que isso daí é a premissa básica para um esporte ter sucesso. Você trazer isso é incrível, assim, né? Hoje, lógico, eu acho que os esportes, eles evoluíram muito, né? Independente da raça, eu vejo a evolução dos esportes, mas você trazer isso, né? Realmente da importância do bem-estar, e não só do cavalo, né? Do bezerro, que também está ali, também está sendo cobrado, também está sendo um atleta ali dentro, né? Isso é fantástico, assim, essa evolução do bem-estar animal, eu acho que é o mínimo, né, que a gente precisa entregar para eles. Eu acho que, e você trazer isso do laço, né, bom, não tenho o que falar, vocês são extremamente educados todos, extremamente preocupados sempre, mas é muito bacana você ver, você ir numa prova, descer em média 500 animais ali, né, e você não vê um animal mal cuidado, você não vê um animal que, tá ali com uma costela aparecendo, ou tá ali com um pelo feio. Os animais são impecáveis, né? Então isso é muito legal, isso é fantástico. Uma coisa que é importante ressaltar, até complementando o que você falou, é o seguinte, a gente depende do cavalo e a gente depende do bezerro. Uhum. Eles são fundamentais. Se não tiver bezerro, não tem prova. Se não tiver cavalo, não tem prova. Então, é surreal a gente pensar que a gente vai maltratar um animal, ou que a gente vai deixar de cuidar de um desses animais por simples, talvez, falta de conhecimento, etc. Porque eles são peças fundamentais. Então a gente está aqui para dar o melhor que a gente tem para o cavalo, para o bezerro, para toda a estrutura que envolve o laço individual. E isso é um dos fatores que está fazendo esse esporte cada vez mais ganhar o holofote e crescer. Fantástico. E, Gabriel, o que você acha dessa nova geração que vem chegando? Você acha que esses meninos estão dedicados o suficiente, como era o Gabriel lá atrás? O que você me fala dessa nova geração? Um dos pontos positivos da gente cada vez ter um mundo mais conectado é que cada vez mais esses jovens têm mais informação. A gente consegue criar cada vez mais referências. Então eu estou vendo uma nova geração no laço maravilhosa, que laça muito, tem muito talento, se dedica muito, é apaixonado tanto quanto pelo esporte. Os meninos aí de 12, 13, 14, 15 anos que estão laçando mais do que nós, que já somos adultos, velhos, mais velhos, né? Eu vejo um momento do laço muito positivo, né? Ontem estava em telefonema com o Marcos Alain, primeiro e único campeão mundial de laço individual, que é brasileiro, né? Olha que referência que esses jovens têm, né? Para nós que somos apaixonados do esporte, ele é um ídolo. Ontem eu falei no telefone para ele, falei, Marquinhos, cara, eu sou teu fã. Além de amigo, eu sou teu fã. Porque você fez o que nenhum outro fez, chegou lá no Mundial do Laço Individual, lá em Las Vegas, ganhou o Mundial. E esses jovens aí, eles conseguiram ter o privilégio de ver esse momento maravilhoso. Esses jovens estão crescendo com uma referência nacional. Quando eu era pequeno, os campeões mundiais eram todos americanos, né? Então, assim, a gente olhava eles como ídolos. Hoje, e era um sonho, né? E era um sonho. Esses jovens de hoje tiveram a oportunidade de ver um brasileiro conquistar. Isso chama para esses jovens, às vezes, buscarem mais do que só um amador, buscarem ser profissionais, buscarem ir para os Estados Unidos, laçar, correr as maiores provas do Brasil. Isso acende aquela chama do sonho, e o sonho move a gente. Então, tô vendo uma geração aí que vai dar um trabalho danado pra gente daqui a pouco, viu? E, Gabriel, você traz, né,
dessa referência, mas eu acho que a gente tem infinitas referências para eles, né? Inclusive você. Você hoje é um rapaz jovem que trouxe a família, trouxe a esposa para dentro do laço, né? E ganha infinitos títulos, títulos importantes que realmente as crianças sonham, né? Você tem um sonho ali de conquistar uma BQM, um Potro Futuro, então eu acho que realmente eles têm referências muito boas, né? Hoje eles têm pessoas realmente para se espelhar aqui, né? Se espelhar em brasileiros, se espelhar em pessoas realmente de qualidade, de entrega dentro de pista, eu acho que isso é fantástico também. Parabéns. Com certeza. Obrigado até por essa oportunidade, né? Imagina. De falar, né, sobre todos esses pontos que a gente é apaixonado, né? Falar de cavalo, né? Mais que de esporte, né? falar de Quase cavalo. nunca falo, 24 horas por dia. E, Gabriel, quais os próximos planos para você dentro do esporte? Como que estão aí os planejamentos? Eu gosto de falar que hoje eu estou muito feliz no esporte, porque além de mim, minha esposa agora está me acompanhando, né? E não é só acompanhando em prova, né? É acompanhando nas provas, laçando na prova. Não, eu queria dizer mais. Tá te acompanhando nos pódios também, né? Pódios. Porque tá trazendo pódio para casa também. Com certeza. Ela foi para a BQM agora, poucos meses de treinamento, já ganhou o primeiro troféu na BQM no Breakaway, né? E eu falo para todo mundo que eu fico muito mais nervoso quando ela entra em pista do que quando eu tô em pista. Fico muito mais feliz quando ela vai bem do que quando eu vou bem. Então, meus próximos passos, né? Talvez em 2016, eu lembro até hoje que eu tinha vontade de ganhar uma fivela da BQM, que ainda não tinha ganho, né? Já tinha muitos anos de BQM, mas não tinha ganho. Tinha batido na trave, segundo, terceiro. Em 2016 ganhei minha primeira fivela da BQM. Depois vieram muitas outras. Tinha o sonho de ganhar uma prova X, ganhei. Hoje meu sonho é ver as pessoas que eu amo também indo bem no esporte, né? Meu sonho hoje é ver os animais de criação nossa indo bem não só comigo, mas também talvez com outras pessoas. Então, talvez o sonho cada vez ele fica maior, né? Eu gosto muito de uma frase que eu li num livro, né? Sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, eu sonho grande, né? É uma frase talvez muito conhecida, mas é muito real, né? Às vezes a gente cresce nossos sonhos, mas que bom que a gente está crescendo nossos sonhos e está conquistando eles. Então, meus próximos passos do esporte, além de continuar, ter longevidade, quero laçar por muitos anos, ver minha esposa indo bem também, ver os nossos animais, nossa criação indo bem, nossa criação crescendo, isso daí é muito prazeroso. Ah, não tem, né? É fantástico isso. Eu sinto muito isso que você trouxe. Às vezes eu fico mais nervosa vendo as pessoas que eu amo competindo do que eu mesma. Você fala, meu Deus, a pessoa ali, e você sente ali, né, uma coisa que você fala, meu Deus, eu não tô lá dentro, eu não sei o que ele vai fazer, você fica desesperado, mas é tão gostoso quando vai bem, que é mais prazeroso do que quando a gente ganha alguma coisa. Muito mais, muito mais. E, Gabriel, que conselho você daria para quem tem vontade de iniciar no laço individual hoje? O laço individual é uma modalidade muito desafiadora, né? Pelo fato de ser competidor, cavalo, bezerro. Então, tem desafios aí no meio, mas hoje, se eu puder dar uma dica a todos que amam o esporte, gostam ou se interessaram, querem experimentar o laço individual, né? A primeira coisa é procure um bom profissional para te assessorar, tenha um bom profissional do seu lado. É uma modalidade que exige muito cuidado, é uma modalidade que você tem que estar muito bem preparado. Prepare sua mente, prepare seu físico, né? O laço individual, ele é uma modalidade que demanda muito do físico, né? Descer, derrubar o bezerro, amarrar, você precisa estar bem condicionado. Ninguém que começa no esporte pode se esquecer da saúde, como você comentou, né? Que é extremamente importante. E, acima de tudo, se divirta. É maravilhoso laçar, sentir a emoção de dar uma boa corrida, correr um bezerro, ir bem, fazer um tempo bom, acertar a corda. É uma sensação maravilhosa. Então, além de você ter um bom profissional te assessorando, além de você estar bem preparado, se divirta. É a melhor coisa do mundo. E, Gabriel, qual a sensação de você dar a laçada perfeita? Conta isso pra gente. Olha, é um momento rápido, né? Uma laçada ali muito boa, 7, 8 segundos, 9 segundos, uma boa laçada, né? Você pode falar assim, nossa, é um tempo muito rápido, né?
Mas quando a gente está ali em cima e dá tudo certo, o cavalo vai bem, você desce rápido, você desce com velocidade, chega, consegue derrubar bem o bezerro, consegue amar rápido, certo, parece que o tempo passa devagar, parece que você vê as coisas acontecendo, e é uma explosão de sentimentos ali em poucos segundos que é maravilhosa. Então, é tipo quando o seu time marca um gol, ou quando você recebe uma notícia muito boa, é aquele momento daquela laçada que dá tudo certo, é uma sensação muito gostosa que dificilmente eu vou conseguir expressar em palavras para vocês aqui. É só sentindo. É só sentindo. Eu convido todo mundo que tiver interesse a também começar no esporte, que aí vocês vão saber um pouquinho do gosto que é ter uma laçada perfeita e dar tudo certo. Ai, que gostoso. Eu já estava conversando com a Ju, já passei. Para mim já é difícil, eu, um cavalo e 3 tambores. Agora, eu, um cavalo, um bezerro, laço. Meu Deus, é muita informação, mas eu prometo que uma hora eu vou tomar vergonha e vou aprender a laçar. Vou mudar isso aí na minha carreira. É tipo andar de bicicleta. Tudo bem que talvez a bicicleta sua no laço individual ela tenha uma roda só, você esteja equilibrando... Fazendo malabares. Fazendo malabarismo, mas é tipo andar de bicicleta, na hora que você aprende, você não esquece mais. E, Gabriel, conta pra gente agora, lógico, fora o aras impecável, os animais que vocês estão criando, como o Gabriel quer ser lembrado dentro do esporte? Olha, quando a gente é apaixonado pelo esporte, a gente não quer só ir bem, a gente quer ver o esporte crescer, a gente quer ver as coisas acontecendo, a gente quer ver novas pessoas entrando, a gente quer ver as pessoas de fora falando bem. Então, além de atleta do laço individual, além de ir bem nas provas, além de ver minha esposa ir bem, da criação, eu tenho uma missão hoje dentro de mim, ajudar o esporte a prosperar, o esporte a crescer. Então, trazer boas provas para cá, iniciativas público-privadas para a gente dar cada vez mais holofote às modalidades equestres, não só o laço individual. A gente tentar trazer mais o laço individual para perto dos competidores, para perto do público apaixonado pelo mundo western. Para mim, isso é um dos grandes propósitos que eu tenho hoje como Gabriel, como pessoa apaixonada pelo cavalo e, acima de tudo, apaixonada pelo laço individual. Fantástico. E, Gabriel, agora, lógico, né? O Amador Cast, ele é um espaço para dar voz ao amador, aos apaixonados por cavalo. E eu queria que você me contasse como foi revisitar todo esse passado, toda essa jornada, essa trajetória, né? Esse Gabriel pequenininho lá de trás e que hoje, né, tá um menino aí fantástico fazendo o seu nome, né, trazendo o nome da Ju também, levando o nome do Aras como criação, tudo isso. Como foi isso para o Gabriel agora, nesse momento? Ana, primeiro, muito obrigado por esse espaço. Isso daqui foi mais que uma conversa, foi praticamente uma terapia. É tão gostoso a gente poder lembrar um pouquinho do que a gente, de quando a gente como a gente era, como a gente começou, as histórias, os desafios, as vitórias, a correria do dia a dia. Às vezes a gente acaba se esquecendo de algumas coisas importantes que aconteceram com a gente. Esse momento foi maravilhoso, me arrepia até agora de estar lembrando de todos esses momentos e podendo compartilhar isso daí. Eu falo que eu gosto muito de falar das coisas que eu sou apaixonado, das coisas que eu vivo no meu dia a dia. E eu tô podendo ter a oportunidade de falar agora da coisa que eu mais gosto na minha vida depois da minha esposa. Não vai apanhar em casa, não. Exatamente, depois da minha esposa. E aí, assim, que maravilhoso esse momento que a gente está tendo agora. Eu tenho que te agradecer demais. Está sendo um privilégio e uma emoção muito grande poder falar desse momento, da minha história, da minha vida, da minha família, do nosso espaço aqui de lazer, dos nossos cavalos, do Rancho PRZ. Então, eu só tenho a agradecer, né? Gabriel, foi um bate-papo incrível. Eu que gostaria de te agradecer a oportunidade de estar com uma pessoa como você, né, que luta ali pelo crescimento não só do esporte, mas do cavalo, né, fomentar realmente a raça, trazer melhorias. Eu te agradeço imensamente em meu nome, em nome do Amador Cast. Eu acho que sua história só agrega, né? Eu gostaria, de novo,
Eu acho que isso de você trazer da sua família, da Ju, de todo mundo, de estar presente ali, eu acho que isso mostra, né, para quem está do lado de fora, o quão importante é o cavalo, não só como um instrumento ali, né, ou, enfim, uma criação, realmente um elo da família, né? Isso é muito bacana, isso é muito gostoso. Você trazer do jovem, então isso, poxa, eu acho que é um bate-papo que só agrega, né? Com certeza. Eu acho que isso é fantástico. E Ana, parabéns pela iniciativa do AmadorCast. Obrigada. É um espaço para as pessoas conhecerem um pouquinho mais a fundo da história das pessoas que estão ali, às vezes, na pista, se dedicando, que tem uma paixão imensa pelo cavalo, tem muita coisa bacana para compartilhar. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. Pessoas como você fazem muita diferença no nosso meio, no mundo do cavalo. Obrigada. E com certeza dá cada vez mais importância para os esportes que a gente tanto ama. Com certeza, o intuito é esse, dar voz a quem movimenta, quem fomenta, né, o esporte, os animais, enfim. Obrigada. No AmadorCast, cada história é única. Espero vocês no próximo episódio.